Olá, trilheiros e trilheiras! Prontos para começar a primeira aula do nosso curso sobre obrigações? Durante o curso, nós estudaremos o conceito das obrigações, as classificações dessas obrigações e as suas principais modalidades, dando bastante atenção ainda às obrigações positivas e negativas. Então, prontos para começar? Meu nome é Camila Moreira e bem-vindo ao nosso curso. Nessa primeira aula, nós vamos aprender sobre o conceito de obrigação, seus elementos constitutivos e as fontes das obrigações. Bom, obrigação é o vínculo jurídico que confere ao credor sujeito ativo o direito de exigir do devedor sujeito passivo o cumprimento de determinada prestação. É comum a gente pensar que o termo obrigação guarda relação apenas com a prestação do devedor, só que isso não é verdade, tanto que no conceito encontrado na doutrina, ela se refere tanto à prestação do credor quanto à do devedor. E ainda na análise sobre o conceito de obrigações, nós podemos dizer que ele possui um sentido amplo e um sentido restrito. Vamos dar uma olhadinha neles? O conceito de obrigação em sentido amplo pode ser tido como vínculo jurídico transitório, já que nenhuma obrigação é eterna e que se estabelece entre sujeitos que estão em lados distintos, e no qual o sujeito do polo passivo, também chamado de devedor, se obriga a uma determinada prestação economicamente apreciável e que devem executar em favor dos sujeitos do polo ativo, também chamados de credor. Essa prestação constituirá sempre um fato do devedor, seja ele positivo ou negativo. E isso nós veremos um pouco mais para frente no nosso curso. Já a obrigação em sentido estrito é dever o correspondente a um direito de crédito que necessariamente tem conteúdo economicamente mensurável, e isso também é chamado de débito. Mas por dever, entende-se uma imposição jurídica de uma conduta, tá? Mas como assim economicamente mensurável? Como conteúdo mensurável, nós podemos entender ser tudo aquilo que pode ser apreciável em pecúnia, mesmo que, às vezes, a prestação não tenha diretamente conteúdo patrimonial. Quer ver um exemplo? Uma babá que tem o dever de cuidar de uma criança, que embora seja uma prestação de conteúdo extrapatrimonial, pode ser objeto de um contrato de trabalho e assim vai receber por uma remuneração, por isso uma remuneração. Nesse exemplo, nós temos a obrigação em sentido estrito. Ela tem que ter um valor patrimonial. Pessoal, desse vínculo jurídico estabelecido entre dois ou mais sujeitos diante de uma prestação, nós podemos tirar esses elementos essenciais que fazem parte dessas obrigações. Esses elementos essenciais são 3: o sujeito, objeto e o vínculo jurídico. É importante que a gente saiba que se faltar qualquer um desses elementos essenciais, até por isso o nome, nós não teremos configurada a obrigação. Vamos ver aqui a cada um desses elementos? Vamos começar pelos sujeitos. Trata-se do elemento subjetivo. De acordo com esse elemento, toda obrigação tem 2 classes de sujeitos: o ativo, credor, e o passivo, devedor. Um sujeito ativo ou credor é aquele que tem o direito de exigir a prestação. Já o sujeito passivo ou devedor é aquele sujeito que tem o dever de prestar determinado ato ou objeto. Mas, essa determinação subjetiva pode ocorrer desde o momento em que nasce a obrigação ou pode se estabelecer posteriormente. Porém, é indispensável que ocorra até a fase executória. Pessoal, é necessário que os sujeitos sejam determinados para que fique certo a quem o devedor tem de prestar a obrigação ou de quem o credor tem que receber. Só que isso não quer dizer que é necessária essa determinação no momento da formação dessa relação obrigacional. Ainda com relação a essa indeterminação dos sujeitos,
Poderão existir casos em que um sujeito ativo certo poderá ter o direito de exigir a prestação de um devedor que tenha se tornado incerto ou casos em que não são determinados os credores. Como exemplo, podemos citar os casos de ofertas de um fornecedor ao público consumidor. Nesse caso, mediante anúncios, ele se obriga a uma prestação em benefício de quem se interessar pelo seu produto ou serviço. Viu só? Nesse caso, o devedor é certo, que é o fornecedor, mas o credor é indeterminado. Não sabemos qual ou quais consumidores se interessarão pelo anúncio. A indeterminação do devedor já é um pouco mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Quer um exemplo? Uma pessoa adquire um imóvel hipotecado e aí responde com o bem pela solução da dívida garantida. Olha só, apesar de não ter originariamente assumido a obrigação, ele se tornou devedor de um determinado credor, que até então era credor de um outro devedor. Percebe? Esse credor poderá ser credor de qualquer um que chegar a adquirir esse bem gravado. Outra coisa é que no plano da existência, a obrigação existirá se os sujeitos existirem, se eles forem pessoas naturais ou jurídicas existentes. Já no plano da validade, a obrigação será válida se esses sujeitos tiverem capacidade de fato. Olha só! A capacidade dos sujeitos não interfere nos elementos essenciais da obrigação, mas, na verdade, diz respeito ao requisito de validade da relação obrigacional. E aqui, pessoal, eu faço uma observação. A pessoa com deficiência, inclusive de natureza mental ou intelectual, não vai sofrer redução da capacidade de fato, conforme o artigo 6º da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E assim, ela pode ser tanto sujeito ativo como sujeito passivo, tá? Bom, o nosso próximo elemento é o objeto, mas para não ficar muito cansativo, nós vamos tratar dele na próxima aula. Espero vocês, hein? Um abraço e até lá!